Bom, gente, vou gravar então as questões que estão faltando da aula de hoje de manhã. Vamos lá. Então, continuando com a qualidade boa aqui das fotos. Na figura representam-se os pontos de inversão do MHS que um bloco realiza. O período do movimento são 2 segundos, tá? Então, ponto de inversão é esse mais 5 e esse menos 5 aqui, né? Inversão porque ele está vindo, para e volta, ok? E o período é o t, né? O tempo que leva para ele oscilar completamente, sair do mais 0,5 ir para o menos 0,5 e voltar aqui para o mais 0,5, por exemplo. E a letra A quer saber a amplitude e a pulsação do movimento. Bom, a amplitude a gente sabe que vai ser o 0,5, né? É a distância maior que ele percorre, então 0,5 metros. E a pulsação é o ômega, né? Ou frequência angular, é 2π sobre o período, né? Então, ele falou aí que o período são 2 segundos, então a pulsação vai dar π radianos por segundo. Ok? Letra B. Os valores máximos da velocidade e da aceleração. Como eu expliquei para vocês, velocidade ela é menos a ômega vezes seno de ômega t mais φ0. Só que tudo isso daqui é um seno. Então, ele varia entre menos 1 e mais 1. Então, o maior valor que ele pode assumir é 1, né? Ou, se quiser pensar em módulo, 1 ou menos 1, tanto faz. Então, o módulo da velocidade máxima que ele atinge, por que a gente fala em módulo? Porque tanto faz falar na ida ou na volta, quando ele passa pelo meio é quando ele vai ter essa velocidade máxima. Então, na verdade, esse sinalzinho aqui de menos e esses sinais de mais e menos só vão interferir no sentido do movimento. Então, como ele está interessado na velocidade máxima, ele não está interessado no sentido, no sinal. Então, a velocidade máxima vai ser AW. Né? Então, o A é 0,5, o W é π, então vai ficar meio de π, ou se preferir até dá para deixar π sobre 2 metros por segundo. E a aceleração máxima, pelo mesmo motivo, a aceleração é igual. Fica meio estranho esse A com esse A aqui, né? Tudo bem. Vamos lá, aceleração ela é igual. Por isso que coloca um alfa às vezes aqui. Ômega quadrado A vezes, esse é de aceleração. Vamos colocar aqui, esse é de amplitude. Chama de AM aqui, só para não confundir. Agora que eu vi que eu estou usando a mesma letra para os dois. Desculpa aí se vocês tivessem, se alguém reparou antes aí. Cosseno de ômega t mais φ0, tá bom? Então, a aceleração máxima, pelo mesmo motivo que eu expliquei da velocidade, esse cosseno ele vai variar entre menos 1 e mais 1. Então, o valor máximo dele é quando bate mais 1 ou menos 1, tanto faz, mas em módulo, a aceleração máxima vai ser, então, ômega quadrado vezes amplitude. Tudo bem? Então, ômega quadrado, π quadrado, vezes amplitude, vai ficar 0,5. Então, pode deixar assim, ou π quadrado sobre 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, bem parecido com o que a gente já fez na aula de hoje. Vamos para o próximo. Opa, tinha uma apresentaçãozinha aqui nas fórmulas. Um corpo de massa 2 kg oscila livremente suspenso a uma mola helicoidal, de massa desprezível. As posições ocupadas pelo corpo são registradas por meio de um estilete preso a ele em uma fita de papel vertical que se desloca horizontalmente com velocidade de 20 metros por segundo. Então a história é assim, em cima desse bloquinho, dentro desse bloquinho, do lado, em algum lugar desse bloquinho, tem um estilete e esse bloquinho fica subindo e descendo. Só que essa fita de papel está indo para o lado. Então conforme a fita vai para o lado e ele vai riscando, né, se ao invés de eu movimentar o papel, eu tivesse movimentado o estilete, um movimento relativo, a gente faz o desenho de uma onda. Né? Então, se você ficar riscando para cima e para baixo e ficar puxando o papel para o lado, você vai ter esse desenho de uma onda sendo registrado. É isso que está fazendo aqui, isso é com o estilete na fita de papel. Vamos lá. E a velocidade aqui do papel é 0,20 metros por segundo. A massa do objeto é de 2 kg.
E não tem mais nada de importante aí no enunciado. Além do desenho, é claro. O desenho tem algumas informações. Letra A. Vamos começar pela letra A. A frequência, repare que ele não perguntou frequência angular. Qual que é a diferença entre frequência e frequência angular? É mais ou menos a unidade de medida, né? Tem uma diferença conceitual, né? Da frequência angular você está percorrendo ali o círculo trigonométrico, você está olhando para o movimento circular uniforme, e aqui você está olhando para o movimento unidimensional. Ele pediu só frequência e não frequência angular, tá? Como que eu calculo frequência? Frequência é 1 sobre o período, tá bom? E ele também quer a amplitude do movimento na letra A. A amplitude a gente pode dar direto. Ó. Se eu sei que ele está oscilando 20 centímetros de diferença, então do centro até o topo ou do centro até a base, ele tem 10 centímetros de amplitude, ou 0,1 metros. Já para eu achar a frequência, eu vou precisar daquela fórmula que a gente viu na primeira matéria do movimento harmônico simples, que é essa daqui em cima, que o período ele é igual a 2π raiz de m sobre k. Aliás, na verdade a gente não vai achar por aqui porque a gente não tem o k. Então a gente vai guardar essa fórmula, provavelmente para o item B, para a constante elástica da mola. Tá? Então vamos lá. Como que eu posso achar a frequência de outra maneira? A gente pode analisar pela fita, pessoal. O deslocamento da fita. Como assim o deslocamento da fita? Repara que lembra que eu falei na aula de hoje que o desenho de uma oscilação completa é isso daqui, ó. Esse é o desenho de uma oscilação completa. Repare que o exercício está falando que daqui até aqui eu tenho 75 centímetros. Quanto que eu vou ter daqui até aqui, pessoal? Lembrando que todo esse movimento ele é simétrico. Repara, se eu dividir nessas três montanhazinhas, né, esse declive e esses dois aclives aqui, eu vou ter três regiões de mesmo tamanho, cada uma com 25 centímetros. Ok? Afinal, como o movimento ele é simétrico, tudo que acontece de um lado acontece do outro, com a mesma velocidade, mesma aceleração, a mesma amplitude, eu vou ter tudo dividido igualzinho. Ou seja, ele deslocou 0,50 metros, a fita deslocou 0,50 metros em uma única oscilação. A gente pode falar que o ΔS da fita foi de 0,50 metros. Eu conheço a velocidade da fita. Eu conheço o ΔS que a fita deslocou em uma oscilação. Eu posso calcular o tempo que ela deslocou em uma oscilação. Eu posso calcular o período que ela deslocou em uma oscilação. Isso aqui é movimento uniforme, pessoal. V ΔS ΔT. Né? Só que eu conheço a velocidade da fita e eu sei o quanto ela deslocou em uma oscilação. Por isso que eu chamei aqui embaixo de período e não de ΔT, porque é o tempo para uma oscilação. Então vai ficar 0,2 igual a meio dividido pelo período. Então, período é 0,5 por 2, que dá o mesmo resultado que 5 dividido por 2, dá 2 segundos e meio. Tá bom? Esse é o período. Então, letra A respondido. Letra B, pessoal. Vamos para a letra B. Qual que é a constante elástica da mola? Bom, se eu tenho período, agora eu pego a fórmula que está lá em cima e eu faço aqui, ó, período, que é 2,5, é igual a 2π raiz de 2 sobre K. Ok? Constante elástica da mola a gente pode achar através do período. Então eu vou passar o 2 e o π dividindo, 2,5 dividido por 2π. Vou elevar o quadrado dos dois lados, de tal forma que aqui era a raiz, vai ficar 2k, né? O quadrado corta com a raiz. E aí eu vou ter o k, que vai passar multiplicando para lá, vai ser igual a 2 que já estava desse lado, vezes 2π, os dois ao quadrado, que estavam lá embaixo, passaram multiplicando, dividido por 2,5 ao quadrado, que estava aqui em cima e passou dividindo. Tá bom? Então, só a gente resolver aqui. Opa, faltou o resto do π aqui. Isso daqui vai ficar 8, né, 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8. 8π quadrado dividido por 6,25. Né? Se quiser dividir, se quiser simplificar, se quiser tirar o valor de tudo isso. Repara que o exercício ele não falou como ele quer a resposta, ele não me deu o valor de π, então aí tanto faz se vocês quiserem dar uma simplificada ou não.
Enfim. Vamos para a letra C. Eu vou mudar de slide só para a gente poder limpar um pouco aqui a tela. A letra C, pessoal, traz um ponto importante para a gente discutir em relação ao movimento vertical. Repara que toda vez que você pendura o objeto, a mola está relaxada, aí você pendura o objeto, ela cria uma elongação natural. Tá? Porém, pessoal, quando a gente faz as equações de movimento, na vertical, a gente considera essa nova posição como sendo zero da mola, como se fosse uma nova mola, como se a mola deformada fosse uma nova mola. Por que isso, pessoal? Porque senão muda muito o movimento em relação ao movimento horizontal. Tá? Então, isso é uma convenção de que no movimento vertical, a gente coloca aqui como zero, como se fosse uma nova mola. Ok? Existe uma energia potencial da mola aqui. Existe, né, inclusive, uma força elástica, porém, ao mesmo tempo, existe uma força gravitacional. Então, quando a gente considera o zero aqui, a gente está desconsiderando a função da força-peso e desconsiderando a força da mola gerada por essa elongação criada daqui até aqui, e a gente passa a ter um movimento muito parecido com o movimento horizontal. É uma adaptação que a gente faz em relação à realidade só para a gente poder trabalhar com as mesmas regras do movimento horizontal. Tudo bem? Bom, gente, na letra C, então, ele pede a função horária do corpo, sabendo que no instante t igual a zero, a elongação da mola é nula. É nesse ponto aqui que ele está falando, tá? Da nova mola. Então, esse novo ponto zero aqui de elongação, tá? Na verdade, o bom seria ele falar que está na posição de equilíbrio, ia estar mais correto, ia estar mais bonito do que ele falar de elongação nula, porque a gente sabe que na verdade não é. Mas é isso que ele quis dizer, tá bom? E o corpo está subindo, ok? Adote o sentido do eixo. Adote o sentido do eixo de ordenadas para cima. Então, ele quer que a gente faça aqui para cima seja positivo, mais A para cima. Né? Então, vai ter o zero e menos A para baixo, ok? Lembrando que ele está no ponto de equilíbrio, no instante t igual a zero, ele começa aqui, e ele está subindo, né? Ele está subindo. Então, o próximo ponto que ele vem é para cá. Então, a gente vai ter um gráfico desse tipo de posição. Isso é importante para quê? Para a gente determinar o φ0, né? A fase. Lembrando que se ele começou no zero, ou ele está no π sobre 2, ou ele está no 3π sobre 2. Só que como ele está indo para o mais, ele está indo para o positivo, né, ele está subindo, ele está indo do menos para o mais. Então a gente sabe já de cara que o φ0 são 3π sobre 2, tá bom? Primeira informação que a gente tem de bater o olho aqui, a gente já sabe que eu vou ter 3π sobre 2. Bom, então, outros pontos que a gente sabe, que a amplitude, como a gente já viu, ela é igual a 0,1 metros, né? Que vem daqui até aqui, a gente viu na letra A. A gente pegou que o período, no período não, vamos pegar a frequência angular direto, não precisa do período, né? Que ela é 2π sobre o período, ok? Sendo o período 2,5, como a gente achou aí, 2,5, dá para a gente deixar isso um pouquinho mais bonito, vou fazer 4π sobre 5, tá? Multiplicando em cima e embaixo por 2, tá? Só para não ficar o 2,5 aqui embaixo. Se preferir também dá para deixar 0,8π, você que sabe, tá bom? E aí é só trocar. Né? A equação de movimento vai ser A cosseno de ômega t mais a frequência, mais a fase, aliás, perdão. O A é 0,1 vezes cosseno de ômega, que é 4π sobre 5, mais o φ. Não, o φ na verdade é o 4π sobre... Não, esse é o ômega, tá certo. Aqui é vezes t mais o φ. O φ que na verdade é 3π sobre 2. Agora foi. Tudo bem? Essa vai ser a nossa equação horária. Dá para deixar 0,8πt mais 3π sobre 2. Beleza? Vamos lá, um exercício da Unicamp.
Já estavam reclamando de qualidade de foto aqui, vão me elogiar pra caramba. Dá pra ver que esse é o exercício, deixa eu ler o número aqui, facinho de ler, né? Dá pra ver claramente que é o 413 da Unicamp, São Paulo, né? Olha que beleza. Imagino que seja enquanto o ponto P se move sobre uma circunferência em movimento circular uniforme com velocidade ômega 2π radianos por segundo, o ponto M, que é a projeção de P sobre o eixo X, executa um movimento harmônico simples entre os pontos A e A', né? O A está aqui, o A' está aqui claramente. Note que B e C são os pontos médios de AD e DA. Então, o ponto C é o ponto médio de AD e o ponto B é o ponto médio de DA. Tudo bem? Bom, só vou apagar aqui só para a gente não ficar muito riscado. Vamos lá. Então, qual é a frequência angular? A frequência angular? Não, pelo contrário. Qual é a frequência do MHS executado por M? Em letra B, determine quanto tempo necessário para o ponto M deslocar de B para C. Então, pessoal, repare que isso aqui é um movimento harmônico simples, como o sistema massa-mola. Ele só tirou a massa e a mola e colocou uma representação abstrata do movimento harmônico simples. Tem um movimento circular aí do círculo trigonométrico e a representação linear dessa oscilação através do ponto M. Então é a mesma coisa que a gente vinha estudando, a única coisa que ele trocou a historinha, tá bom? A letra B é um pouquinho mais complicada, apesar dela parecer muito fácil. Se você fez ela muito fácil, provavelmente você errou. Quem considerou ela um movimento uniforme na letra B, tá bom? É preciso levar em conta que o movimento de um movimento harmônico simples ele não é uniforme, tá? Por quê? Porque você vai ter uma velocidade variando o tempo inteiro, aceleração variando o tempo inteiro. Então você precisa achar pelas equações de movimento. Então, letra A. Qual a frequência do movimento harmônico simples executado? Gente, quando ele fala em frequência, não é frequência angular, é frequência em hertz. Ele quer saber 1 sobre o período, tá bom? Ele me passou que o ômega é igual a 2π, certo? E a fórmula do ômega é 2π sobre período. Ou seja, período é 2π sobre 2π, vai dar 1, né? 1 segundo. Leva 1 segundo para ele completar uma oscilação completa. Leva 1 segundo para o M sair do A, ir até a linha e voltar para o A. Ou seja, qual que vai ser a frequência? Frequência é o inverso do período, é 1 sobre período. Vai dar 1 Hz, significa que ele dá uma oscilação, ele vai e volta uma vez a cada segundo. Tá bom? Essa é a resposta da letra A, não tem dificuldade nenhuma, né? Agora a letra B, ela é o seguinte, determine o tempo necessário para o ponto M deslocar do ponto B até o ponto C. O que muita gente erra quando eu dou esse exercício numa avaliação, por exemplo? O pessoal pensa assim, aqui é metade do raio, aqui é metade do raio, então ele percorre raio. Para ir do A até o A' e voltar do A' até o A, você percorre um diâmetro mais um diâmetro, 4 vezes o raio. E aí faz uma regrinha de 3, por exemplo. Né? Tipo, 4 vezes o raio está para 1 segundo que ele leva para fazer isso, assim como uma vez o raio está para x e chega em 0,25 segundos e está errado. Por que está errado, pessoal? Porque o movimento não é uniforme. Né? Você tem as maiores velocidades no centro e você tem as menores velocidades nas pontas. Então, como eu estou percorrendo só o centro aqui, ó, de B até C, só o centro, eu estou pegando a velocidade máxima. Eu estou pegando o ponto em que ele está no auge da carreira dele aqui, correndo feito louco. Então vai ser menor do que 0,25 segundos, tudo bem? E como que eu vou calcular isso? Bom, eu preciso calcular isso através do tempo que ele vai estar nessas duas posições. E como que eu posso fazer isso? Bom, primeiro vamos determinar a equação de movimento, e aí a gente vai descobrir que tempos são esses, né, que ele vai estar no ponto B e no ponto C, tá bom? Então, assim, a equação ela é x igual a vezes cosseno de ômega t mais φ0. E o que a gente sabe daqui? A gente sabe muito pouco, mas a gente pode fazer um sisteminha. Tá? A gente pode fazer um sistema de equação aqui. Como assim? Quando eu estou na posição B, repara que pelo meu eixo aqui é o 0,
para cá está positivo, para cá está negativo. Então, o B ele está localizado na posição x sobre 2. A sobre 2. Né? A maior distância que eu percorro no eixo x é a amplitude, que é o A, tá bom? A de amplitude. Então, aqui ó, eu vim até A sobre 2. Ok? E o C, pessoal, ele está na posição menos A sobre 2. Certo? Já que aqui ó, seria o menos A, aqui seria o mais A, daquele outro lado. Então, como eles estão no meio, eu estou no A sobre 2 e no menos A sobre 2. Então, quando eu estou na posição B, no lugar do x, eu ocupo a posição A sobre 2. Isso é igual a A vezes cosseno de ômega. A gente tem ali em cima, no enunciado, 2π t. Esse t é o tempo do B, tá bom? Mais o φ0, que eu não sei onde esse movimento começou, isso não é tão importante agora. O que é importante? Que A e A vai cortar, vai ficar meio. E aí, pessoal, eu vou ter meio cosseno de 2π, tempo do B, mais φ0. Ok? E aí, pessoal, repare que eu tenho um cosseno que dá meio. Um cosseno para dar meio, né, a gente pode pegar o círculo trigonométrico e achar pelo menos dois cossenos que dão meio. Que é o cosseno quando o círculo trigonométrico está aqui em cima, né, e é o cosseno de 60. Cosseno de 60 é igual a meio. Ou quando está aqui embaixo. Pessoal, como eu estou olhando o movimento de B para C e não de C para B, eu estou analisando esse sentido de movimento. Então, eu estou indo aqui de cima, dos 60 graus. Então, eu sei que, na verdade, esse cosseno aqui de dentro, pessoal, aliás, esse número aqui de dentro tem que ser 60 graus. Tudo bem? Bom, eu sei que π é 180, então 60 é π sobre 3, tá bom? 60 graus é π sobre 3. 180 vai dar π, então π sobre 3 é 60. Então, o que eu sei, pessoal? Que tudo isso, o que está representado dentro do cosseno do B, vai ser π sobre 3. Então, eu vou ter que π sobre 3 é igual a 2π tempo do B mais φ0. Ok? Essa hora que você está pensando assim, putz, a Unicamp me enganou. Me deu uma questão A facinho, ridícula, e a B está tirando meu couro. Seja bem-vindo à Unicamp. Enfim, eu vou dar um pause aqui, ok? Dar um pausezinho aqui e a gente já volta para essa partezinha aqui do B. Enquanto isso, eu vou para a equação do C. Vocês já vão entender o que eu quero fazer com isso, mas eu vou para a equação do C e eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Eu vou pegar a equação horária aqui, vou trocar no lugar do x o menos meio de A, né, o menos A sobre 2, que é igual a vezes cosseno do ômega, que é 2π, tempo no C, né, o tempo do C, mais o φ0. Tá bom? Que eu não sei quanto que vale esse φ0, vou deixar ele aí. Corto A. Bom, cosseno igual a menos meio. Se eu sair daqui e eu fui até o C pela primeira vez, tem que ser esse ângulo. Então, qual é este ângulo que tem um cosseno de menos 60? A gente sabe pelo círculo trigonométrico que vai ser simétrico, né? Todo mundo que tem o cosseno aqui, para dar o menos cosseno lá, tem que estar aqui na mesma altura do seno. Né? Então, que ângulo é esse? É o 210. Tá? Bom, e a gente vai fazer a mesma coisa. Né? Cosseno igual a menos meio é o 210. Só que eu tenho que escrever o 210 em radianos. Né? Então, qual é o ângulo em radianos que vai dar 210? Gente, 210 nada, né? Pelo amor de Deus, estou falando 210. Eu estou somando 30 graus, porque falta 30 para o 90 do 60. Eu estou viajando, é 120. Pelo amor de Deus, 120. 120. Qual é o ângulo, né, que, em radianos que dá o 120? É 2 vezes o 60. Né? Então, se 60 é π sobre 3, eu vou ter 2π sobre 3. Vamos lá. Então, tudo que está ali dentro, 2π TC mais φ0, né? Tudo isso que está aqui dentro tem que ser igual a 2π sobre 3.
certo? Agora, pessoal, eu posso pegar essas duas equações que eu cheguei, esta e esta, e descobrir a diferença de tempo, né, que eu levo para ir do B até o C. Como? É só eu fazer TB menos TC. Né? Se eu fizer TB menos TC, eu chego nesse resultado que eu quero de quanto tempo leva para ele ir de um até o outro. Né? Então, na verdade, é mais fácil fazer TC menos TB, já que o tempo do C é depois do B. Né? Então, ele vai passar pelo C às 2 horas, por exemplo, ele passou no B a 1 hora. Se eu fizer um menos o outro, eu vou achar o tempo. Então, eu vou colocar uma embaixo da outra e vou subtrair as duas, porque está numa estrutura que vai cortar o que não me interessa. Tá? Vai cortar esse φ0 que eu não sei quanto que vale, nem vou saber. E aí a gente vai conseguir resolver exatamente o valor do tempo. Tá? Então eu peguei esta equação de baixo e joguei para cá. Subtraindo uma da outra, pessoal, vai ficar 2π TC menos 2π TB. O 2π fica em evidência. Então vai ficar TC menos TB, que é justamente o intervalo de tempo, né, pessoal, que a gente está interessado. A gente quer saber quanto que é TC menos TB. 2π sobre 3 menos 1π sobre 3 dá π sobre 3. Ótimo. Então eu vou ter que o intervalo de tempo que eu quero aqui, ó, TC menos TB, vai ser igual a π dividido por 3 vezes 2π. Corta π com π, vai dar 1/6, tá? Vai dar aproximadamente 0,16 segundos. Tá? Aproximadamente 0,16, 0,17 segundos, tá? Mais ou menos isso. Certo? 16666, provavelmente. Ok? Enfim, é um exercício um pouquinho mais complicado. Dá para fazer de outras formas a parte final aqui, mas não dá para fazer por movimento uniforme. Lembra que eu comentei que o movimento uniforme a gente chegaria em 0,25 segundos, tá? Aqui está abaixo de 0,25, porque, como eu falei, ele está na posição ali central, que ele anda mais rápido do que nas pontas, tá bom? É isso aí. 15. O gráfico mostra a posição em função do tempo de uma partícula em movimento harmônico simples, MHS, no intervalo de tempo de 0 a 4 segundos. A equação da posição em função do tempo para este movimento é dada por x igual a A cosseno de φ mais ômega-t. A partir do gráfico, encontre os valores das constantes A, ômega e φ. Então, pessoal, amplitude, facinho sempre, né? De 0 até 2, beleza. Amplitude igual a 2. Tranquilo. Pessoal, isso daqui ó, é uma oscilação, certo? É uma oscilação. Então, eu sei que o período para dar uma oscilação, foram de 4 segundos. Segundo o gráfico ali, ó, ele saiu de 0 segundos, terminou a oscilação em 4 segundos, então foram 4 segundos. Então, quanto que vale o ômega? O ômega é 2π sobre período. Então, 2π sobre 4 vai ficar π sobre 2 radianos por segundo, tá bom? Além disso, gente, vamos o φ. O φ que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Eu estou na posição 0. Qual que é a minha próxima posição? Minha próxima posição é a posição menos A. Eu estava no 0, no ponto 0, e eu fui aqui para menos A. Depois eu vou voltar para o 0 e depois eu vou para a posição mais A. Certo? É esse o movimento que a gente está fazendo aqui com esse oscilador. Então eu sei que eu estou no 0, de novo, pelo círculo trigonométrico. Olha que redondo, certinho, perfeito. Depois eu ensino vocês como fazer um círculo tão redondo assim. Para estar no 0, na linha do cosseno igual a 0, ou é aqui em cima, tá? No π sobre 2, ou é aqui embaixo no 3π sobre 2. Como que eu sei quando é um, quando é outro? Quando eu estou indo do mais A, da maior amplitude, para menor amplitude, menos A aqui, né? Eu passo pelo π sobre 2. Quando eu faço o inverso, né, do menor para o maior, do menos para o mais, 3π sobre 2. Nesse caso, depois do zero, eu fui para o menos A. Então, eu estou nessa direção. Então, meu φ0, ele é igual a π sobre 2, tá bom?
Então, a equação horária ele não pediu, mas ficaria assim, ó, 2 vezes cosseno de, se eu colocar na ordem que ele colocou, π sobre 2 mais ômega, que é π sobre 2, vezes t. Tá bom? Próximo. Olha lá, gente, isso aqui é para finalizar. Ele envolve impulso, quantidade de movimento que a gente tinha visto, dinâmica impulsiva, né? Com movimento harmônico simples. Bem belezinha, né? Dá para colocar até um desse na prova, olha que bonitinho. Um projétil de massa m, 50 gramas. Então, só um ponto, vamos já colocar esse 0,05 quilogramas, né? Transformar esse 50 gramas em quilogramas. Colide frontalmente com um bloco de madeira, convenientemente de massa 3,95 kg. Olha só, se somar os dois dá 4. Ficando alojado no seu interior. Okay? Ou seja, uma colisão inelástica, né, pessoal? Lembra quando colide inelasticamente? Ambos grudam um no outro e seguem junto o movimento. O bloco está preso a uma mola de constante elástica 1 Newton por metro, como mostra a figura. Antes da colisão, o bloco estava na posição de equilíbrio da mola, ele estava no zero. Tá bom? Após a colisão, o sistema realiza um movimento harmônico simples de amplitude 30 centímetros. A resistência do ar e o atrito da superfície do bloco são desprezíveis. O módulo da velocidade do projétil, um pouco antes de atingir o bloco, e a frequência de oscilação valem, respectivamente. Gente, frequência de oscilação não é frequência angular, é 1 sobre o período. Beleza? Vamos lá, então. Primeiramente, a gente tem que, para a gente poder achar tudo isso, né, a gente sabe que o bloco, no movimento harmônico simples, desprezando-se os atritos, desprezando as perdas de energia, a resistência do ar, ele ficaria eternamente repetindo esse movimento de oscilação. E pelo que ele descreveu, inicialmente, pessoal, esse bloco está aqui, ó, na posição de equilíbrio. Depois que ele tomar o tiro aqui, ele vai para o menos A, volta à posição de equilíbrio, vai para o mais A, tudo bem? E ele vai ficar oscilando. Significa, pessoal, que nesse momento aqui, ó, que ele recebeu o tiro, a bala alojou aqui dentro, e ele estava com uma certa velocidade. Gente, tem uma coisa interessante desse ponto, né? Esse ponto aqui é o ponto onde eu tenho velocidade máxima. A maior velocidade acontece nessa posição. Lembra que aqui a velocidade é zero, lembra que aqui a velocidade é zero, e no meio a velocidade ela é máxima. Quando eu olho lá para a fórmula da velocidade, ela é menos a ômega vezes seno de ômega t mais frequência inicial. Lembra que tudo isso aqui no máximo vai valer 1 ou menos 1, então velocidade máxima, o módulo dela, é igual a ômega. Então repara, pessoal, que eu consigo achar a velocidade do bloco, né, da bala mais bloco, nesse ponto, utilizando essa fórmula. E se eu achar essa velocidade, eu consigo achar a velocidade antes da colisão por conservação de quantidade de movimento, que é a matéria que a gente viu no começo do ano. Tudo bem? Que é extremamente importante, que cai em vestibular e pode ver que eles misturam com outros assuntos. Gente, então primeira coisa, amplitude. Amplitude o exercício me deu. Eu só preciso transformar ela na unidade adequada, que é metros, 0,3 metros. Tudo bem? O ômega, pessoal, o ômega ele é igual a 2π sobre período. Tudo bem? Putz, mas eu não tenho período. Mas eu consigo achar. O período, pessoal, ele é igual a 2π raiz de m sobre k. Eu tenho a constante, eu tenho a massa do conjunto, então está tudo certo. Ó. Vai ficar 2π. Gente, lembra que depois que a bala alojou, a massa dos dois é 0,05 mais 3,95, é igual a 4, tá bom? Ela passa a ser 4, dividido por 1. Então, o período são 2, que vai sair dessa raiz, vezes 2, 4π. Ok? 4π segundos. Então, eu já tenho o período. Eu achei o ômega, então.
Ômega é igual a 2π sobre 4π. Corta π com π, o ômega é meio radiano por segundo. Certo? Daqui é um 2, por incrível que pareça. Meio radiano por segundo. A velocidade máxima, então, a velocidade quando ele após a colisão dos dois, né, da bala com o bloco, ela vai ser amplitude 0,3 vezes meio, chegando numa velocidade, pessoal, de 0,15 metros por segundo. Então, olha o que acontece. O bloquinho estava parado, veio uma bala com uma certa velocidade, que é a pergunta do exercício, atinge. E os dois passam a se deslocar com 0,15 metros por segundo. Ok? A gente tem aqui a massa do projétil, a gente tem a massa do corpo e a gente tem a massa dos dois juntos. Então, por conservação de quantidade de movimento, eu vou ter a massa do projétil, que é 0,05, vezes a velocidade do projétil antes de acertar o bloco, que é o que a gente quer, vezes a massa do bloco. Ele estava em repouso, então a velocidade dele é 0, tá, pessoal? Então, vou até assumir com ele aqui na equação de baixo, porque a velocidade dele é 0, ele estava em repouso. Vai ser igual a massinha mais massona, ou seja, 4, vezes a nova velocidade, que é o 0,15. Então, vai ficar 4 vezes 0,15. Então, a velocidade vai ficar 4 vezes 0,15 dividido por 0,05. Ok? Essa parte aqui, ó, vai dar 3. Então, a velocidade da bala antes de acertar o bloco era de 12 metros por segundo. Então, já elimina essas alternativas, porque vai ser 12 metros por segundo. Bom, por último, falta a gente achar qual a frequência. Pessoal, a gente já achou qual é o período, que é o 4π segundos. Se a frequência é o inverso do período, é só a gente colocar 1 sobre 4π. Ou seja, 4π elevado a menos 1, que está aqui. Resposta certa, letra D. Tudo bem? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Qualquer coisa, manda aí alguma mensagem. Vamos ver, dentro das possibilidades, o que a gente consegue atender vocês. Além disso, plantão, tirem dúvidas, aproveitem, estudem bastante aí, que dá para ir bem nessa prova, que ela está bem tranquilinha. Tem pouco conteúdo, os exercícios se repetem bastante, os tipos de perguntas são sempre os mesmos. Como vocês viram, são poucas coisas que dá para perguntar nessa matéria. Beleza? Valeu, gente. Abraço.